está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu sou a porta das ovelhas. Meus irmãos, minhas irmãs, caros ouvintes, estamos celebrando mais um domingo do tempo da Páscoa, hoje, com a imagem de Cristo que se revela como pastor. A imagem dos pastores, na verdade, é uma imagem do Antigo Testamento. É lá que Deus utiliza-se dessa imagem para apresentar os seus líderes, os líderes do povo de Israel, como pastores. Pastores para o povo judeu são homens simples, sem uma profissão, sem um emprego, sem instrução, que foram encarregados de um trabalho sem grandes habilidades, de um trabalho que qualquer um é capaz de fazer, ficar o dia inteiro vigiando as ovelhas, se preciso, levando-as para os lugares onde há pastagem, onde há comida. Você conhece muito bem a cena do Salmo 23, que nós cantamos: o Senhor, Deus, é o pastor que me conduz, e com Ele não me falta nada. Portanto, com essa imagem do Antigo Testamento, de um Deus que oferece líderes que conduzem o seu povo, Jesus no Novo Testamento agora se apresenta como o verdadeiro. Diz ele: todos aqueles que vieram antes de mim não são pastores. São ladrões, diz ele. Eu sou o pastor. Eu sou aquele que verdadeiramente conduz o rebanho, o povo de Deus.
e apresentando-se com essa imagem de pastor, é claro que Jesus nos faz recordar todos aqueles que, em nome de Cristo, têm a missão de ser também pastores. O pai e a mãe de uma família são pastores daquele rebanho. O professor na sala de aula é um pastor para aquele rebanho. E nós também, sacerdotes, ministros da igreja, somos pastores. Mas atenção, somente aquele que exerce a sua liderança em nome de Cristo, somente aquele que se faz pastor com o coração de Cristo, com os sentimentos de Cristo, somente este é verdadeiramente pastor. E sim, eu e você conhecemos muitos maus pastores, pais e mães de família que não aprenderam a conduzir uma casa, uma família, um rebanho, homens e mulheres da vida pública, da sociedade, que roubam, enganam, mentem e conduzem o rebanho para o abismo. Mas, infelizmente, também conhecemos sacerdotes, ministros da igreja, que mesmo devendo pastorear um rebanho em nome de Cristo, com o coração de Cristo, o fazem em seu próprio nome, à procura de benefícios, conforto, aplausos, como se fossem lobos no meio do rebanho. A estes maus pastores, a advertência de Jesus é clara. Eu e você, mesmo decepcionados com eles, envergonhados pelo que fazem à igreja, eu e você temos o dever de rezar por eles. Hoje, neste domingo, a igreja nos pede para rezarmos pelos pastores, sim, por aqueles que deveriam exercer a sua missão em nome de Cristo e não o fazem. Mas, mesmo fixando os olhos nos pastores, em mim e meus irmãos, que decepcionamos a igreja tantas vezes, o Evangelho também faz questão de voltar a sua atenção para as ovelhas. O pastor de Jesus chama as ovelhas pelo nome, elas o escutam, o seguem, conhecem a sua voz. Será que você se sente ovelha de Cristo? Será que você se sente do rebanho de Cristo? Você tem o hábito de ouvir Cristo ou o seu político de estimação? O técnico do time de futebol, artista de TV, de novela, quem sabe? Os influenciadores de coisa nenhuma na internet, especialistas em nada. Quem você escuta? Será que toda semana você reserva um tempo para maratonar a palavra de Deus? Será que toda semana você se preocupa em curtir, comentar, compartilhar na intimidade da sua oração a palavra de Deus? Com que frequência você escuta a voz de Cristo? Se pudesse dizer melhor, será que você escuta a voz de Cristo? Ou prefere ouvir sempre a voz do mundo? A voz do mundo que me chama a comprar, ter, acumular, viver, saborear, experimentar, deixar que os sentimentos e as minhas vontades decidam por mim. Quem nós ouvimos?
Quem nós ouvimos, meus irmãos, minhas irmãs? Quem eu e você estamos levando para dentro das nossas casas? Estamos permitindo que entrem e falem ao nosso coração? Quem são aqueles que educam os seus filhos? Quem são aqueles que te ensinam, que formam a sua opinião? As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. Será que nós podemos dizer que seguimos a Cristo? Que somos ovelha do rebanho de Cristo? O Salmo 23 que nós cantamos facilmente poderia ser chamado o Salmo da ovelha e não o Salmo do pastor, porque é de uma ovelha que ele fala, de uma ovelha que é conduzida, que é carregada pelo pastor para as águas, os pastos verdejantes, mesmo que aquela ovelha passe pelo vale da sombra da morte, ainda assim o pastor, que é Cristo, estará lá, protegendo, cuidando. Celebremos esta Santa Missa, meu irmão, minha irmã, rezando pelos pastores da igreja. Reze pelo seu pastor, pelos muitos pastores da igreja, para que exerçam seu ministério com o coração de Cristo, com os sentimentos de Cristo. Mas rezemos também por cada um de nós, ovelhas de Cristo, para que seja a voz de Cristo que ecoa no nosso coração e na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio